Boa noite a todos. Eu me chamo Leandro e essa história se passa no início dos anos 1990. Eu tinha 21 anos e começava a minha nova vida como estudante universitário. E foi um momento emocionante estar longe de casa pela primeira vez. E o meu melhor amigo e eu nos comprometemos com a Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio, no Paraná. Estávamos prontos para festejar como se não existisse amanhã. Não éramos os mais inteligentes, só estávamos indo para a faculdade porque era isso que a nossa família esperava de nós. Então, a Faculdade Dom Bosco era a escolha perfeita. No campus da faculdade, optamos por ficar em um quarto quadruplo, o que significava que teríamos outros 2 companheiros de quarto. Ambos eram aleatórios, e isso foi antes das pessoas terem telefones celulares. Então, era comum ter um entregador de recados, que por alguns cruzeiros, eles entregavam qualquer recado escrito ou falado para qualquer pessoa do campus. Ali, existiam várias lendas naquela época, e todos acreditavam nas lendas que eram ditas naquele ano. Principalmente a lenda da Kombi dos palhaços, a loira do banheiro, o punhal que vinha no pescoço do Fofão e a boneca amaldiçoada da Xuxa. Nos reuníamos à noite para contar lendas urbanas e aquilo era muito legal. Bem, o meu amigo Pedro e eu montamos o nosso quarto, e o nosso primeiro colega de quarto, que se chamava André, se juntou a nós naquele dia, e todos nós convivíamos muito bem. Ele era de uma cidade muito pequena, no oeste do Paraná, e embora tivéssemos vidas quase completamente diferentes, ele era alguém que você poderia confiar. No dia seguinte, o nosso outro colega de quarto, que se chamava João, ele veio e todos nós nos tornamos amigos. Bem, a história, ela gira em torno do André e do Pedro, então eu vou me concentrar neles. Ao longo do semestre, o meu melhor amigo da faculdade, o Pedro, passamos a andar muito com o André, então nos tornamos um trio e saíamos juntos o tempo todo, e nós tínhamos até os mesmos amigos em comum. Nós realmente gastávamos todo o nosso tempo livre uns com os outros. E as coisas continuaram incríveis nos 2 semestres do nosso primeiro ano. E realmente planejávamos passar as férias juntos. O meu amigo Pedro e eu ficamos tão intrigados com as histórias sobrenaturais do André, e as suas histórias eram sobre a floresta aos arredores da sua cidade natal, Guaíra. Então, todos concordamos em visitá-lo por uma semana e ficaríamos em sua casa com a sua família. Quando chegou a sexta-feira, arrumamos as nossas coisas. Pedro, André e eu viajávamos aproximadamente 3 horas até Guaíra. Seguíamos viagem numa noite de sexta-feira de lua cheia. E quando parávamos para abastecer ou ir ao banheiro nessas pequenas cidades, nos sentíamos como se estivéssemos em locais abandonados, pois nunca vi tão pouca gente e tão pouca urbanização. Foi realmente estranho. Chegamos na casa do André na hora do jantar. E quando digo que essa cidade era pequena, eu estou falando sério. Quem conhece Guaíra sabe que leva cerca de 25 minutos de carro da sua casa para chegar ao centro da cidade, onde ficavam todas as lojas e também os restaurantes. Por outro lado, foi uma viagem muito relaxante. 3 dias depois da nossa estada de 7 dias, o André queria nos levar para uma caminhada pelas trilhas da floresta que levava a cachoeiras e a grutas. E eu fiquei muito animado, porque eu gosto de andar ao ar livre e realmente eu queria abraçar a natureza.
Começamos a nossa caminhada por volta das 9 horas. Eu planejei almoçar por volta das 11 e voltar para sua casa por volta das 5, a tempo do jantar, e também antes que começasse a escurecer. No meio da caminhada, um pouco depois de almoçarmos, avistei uma placa de entrada com algumas informações sobre o lugar. Não me lembro de tudo que estava escrito na placa, mas dizia que a floresta não era um lugar seguro. Bem, naquele ponto, estávamos no meio do que parecia ser lugar nenhum. Perguntei ao André sobre isso, e ele nos disse que havia uma casa lá dentro da floresta, a qual todos sabiam que deveriam ficar longe, porque coisas sobrenaturais aconteciam ali. E dizia a lenda que a família que habitava aquela casa se transformavam em bichos, e durante as noites de lua cheia, eles caçavam pela floresta. O André nos disse que o local onde passamos se transformou em um parque florestal, portanto, ninguém poderia morar lá. Mas essa família estava ali há tanto tempo, que depois de recusar se mudar várias vezes, a prefeitura simplesmente desistiu e deixaram eles se virarem por ali mesmo. Isso foi tão intrigante para mim que eu realmente queria ver a casa. O meu amigo vivia nos dizendo que era perigoso, porque era propriedade ditamente assombrada, e eles poderiam nos atacar se nos vissem. A maneira como ele estava nos contando isso parecia um pouco exagerado, como se ele realmente não quisesse caminhar até lá. Bem, eu insisti e finalmente o convencemos a nos levar até a casa. Tínhamos caminhado por cerca de 25 minutos, quando notamos uma clareira no meio das árvores. O Pedro, como sempre, estava tranquilo. André nos disse que se virmos a casa, pararíamos, porque a casa estava no ponto mais alto da floresta. Lá de cima, era possível ver qualquer estrada, em qualquer direção, e era muito perigoso se fôssemos vistos. Começamos a sussurrar e a andar mais devagar, esperando a casa aparecer. E de repente, ouvimos um gritinho, como uma criança quando está brincando ou feliz. Nos congelamos e começamos a nos aproximar do barulho. E logo vimos uma velha casa rústica que parecia abandonada, com ferramentas de metal enferrujadas e rodas no terreiro da frente. E então, vimos um garotinho correndo em círculo. Ele estava rindo. O observamos por cerca de 5 minutos e notamos que o menino não estava brincando com mais ninguém. Era estranho que ele estivesse rodando sozinho por tanto tempo. Pedro queria se aproximar, mas mesmo nessa ocasião eu senti medo. André nos disse que era muito perigoso chegar mais perto e que deveríamos começar a voltar naquele momento, pois era por volta das 15 horas e precisávamos cumprir o horário. Pedro não cedeu. Ele disse que queria ver se outras pessoas estavam na propriedade e o que estavam fazendo. Concordamos em ficar à distância, mas nos movemos para o lado para ver todos os lados da casa e, com sorte, ver se havia outras pessoas. E foi quando notamos um homem alto e pesado saindo por uma porta lateral e gritando com o menino. Não um grito de repreensão, mas um grito de animal. Este era um som que eu nunca tinha ouvido um humano fazer antes, e eu não conseguia nem imaginar o que significava. O menino voltou a gritar com um uivo animalesco e correu para dentro de casa. Todos nós olhamos uns para os outros como se estivéssemos em um filme de terror. Então, outro grito irrompeu, mas dessa vez atrás de nós. Viramos e vimos um menino atrás de nós, provavelmente de 12 ou 13 anos. Fomos pegos. O meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo em meu peito. Outro grito veio da direção da casa.
e vimos o homem alto vindo atrás de nós. Ele não tinha uma arma. Então, todos nós sentimos que ele estava prestes a nos capturar e não nos matar. Decidimos agir como perdidos e apenas pedir a ele informações sobre a cidade por ali, e talvez ele pegasse leve conosco. E quando ele chegou perto o suficiente para nos ouvir, todos nós começamos a implorar para ele, dizendo que precisávamos voltar para casa logo, e a chorar, perguntando se ele poderia nos ajudar de alguma forma. Ele apenas olhou para nós, e o menino atrás de nós empurrou Pedro para a frente do homem. O homem alto e gordo abriu os braços e bateu ambas as mãos na cabeça do meu amigo Pedro, como se matasse uma mosca. O homem colocou tanta força nas mãos que afundou a cabeça do Pedro, matando ali em nossa frente. Começamos a correr, mas o menino me pegou pelo braço enquanto o André fugia. O homem alto começou a caminhar de volta para sua casa e o menino me levava como prisioneiro. A alguns metros de casa, toda a família saiu para me ver. Haviam 2 mulheres muito velhas e outras 2 mulheres de meia idade. Também havia um homem de meia idade, 3 jovens, provavelmente na casa dos 15 anos, e 8 filhos. Todos pareciam animais. Poderíamos dizer que eles eram todos parentes, pois todos tinham cabelos loiros e olhos azuis profundos, e ninguém disse uma palavra para mim. Eu estava assustado e confuso e continuei implorando, mas eles pareciam nem se importarem. O homem alto de antes, ele pegou um machado e destroçou o corpo do Pedro. Eu estava amarrado e vi toda a cena. A velha cozinhava o meu amigo Pedro, e todos da casa se alimentaram dele a ponto de sobrar somente os ossos. Mas antes, eles me colocaram à mesa, me obrigando a comer também. Então, me deu uma ânsia, e eu vomitei na mesa, e o grandão bateu a minha cabeça na mesa, e foi onde aproveitei para cair no chão, segurando a faca que estava sobre a mesa. O garoto se aproximou rindo de mim, e foi a chance que eu tive para cravar a faca em seu pescoço. Ele caiu desacordado, e os outros ficaram loucos de fúria, principalmente o irmão do garoto, que parecia ter 13 anos. Ele se descontrolou e começou a se transformar em algo horripilante. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos estalavam e a sua fisionomia mudava para algo monstruoso. Um lobisomem. É a descrição mais apropriada que eu tenho para aquilo. Os demais pareciam não gostar do garoto se transformar. Urraram para ele. Então o garoto atacou um deles. Os outros pareceram não gostar e foram para cima do garoto. E o garoto, que agora era uma fera, ele fincou as suas garras no abdômen de uma garota que deveria ser a sua irmã. Então, outros começaram a se transformarem também, enquanto o grandão travava uma luta intensa com a fera. Eu não esperei para ver o resultado e corri dali. A velha percebeu a minha fuga e ficou na frente da porta. Então, com toda a minha força, eu enfiei a faca no crânio da velha e ela caiu feito uma múmia. Passei por cima dela e fugi dali. Alguns deles me perseguiam pela floresta, mas logo apareceu o André, com um grupo de guardas florestais que atiraram na direção daqueles monstros. Então eles recuaram. Não sei como terminaram as investigações, mas de tão apavorado e traumatizado que eu estava, eu voltei para a minha cidade imediatamente e de lá me mudei com a minha família para Curitiba. O mais estranho foi que a polícia de Guaíra sequer me levou para interrogatório.
Me formei em outra faculdade e 13 anos depois eu encontrei o André pelo Orkut e voltamos a conversar. Eu não toquei no assunto sobre o ocorrido e depois de algum tempo ele me chamou para sua casa e eu aceitei o convite. Chegando em Guaíra, estávamos em um churrasco em família e quando todos já tinham bebido o suficiente, eu toquei no assunto novamente e perguntei sobre tudo o que aconteceu naquela floresta. O meu amigo tentou ignorar a resposta, mas a minha persistência e a embriaguez da sua mãe finalmente me deram as respostas. O que ela disse me mudou para sempre. Aparentemente, aquela família realmente morava lá desde o século XIX naquela mesma casa. Eles haviam sido exilados para aquela floresta por revogar a sua religião. E a cidade realmente não se misturava mais com eles. Eles mexiam com práticas obscuras e imundas, o que resultou que todos ali se transformavam em criaturas que as pessoas chamavam de lobisomem. Em 1971, uma garota local da cidade desapareceu. E depois de semanas de busca e resgates sem resultados, presumiu-se que ela havia morrido devorada na floresta. 8 anos depois, outra menina em idade escolar desapareceu, e desta vez era a filha do delegado. E mais uma vez, depois de semanas procurando, nada apareceu. A polícia decidiu ir até a casa dessa família, perguntar se eles a viram, sendo que eles moravam na floresta onde a menina havia se perdido. E para a surpresa do delegado, a sua filha estava lá, morando com a família. E aparentemente estava grávida. Esta parte agora é folclore sem confirmação real, mas muitos dos habitantes locais acreditam que seja verdade. O governo e seus agentes fizeram uma emboscada para uma matilha de lobisomem que atravessariam a fronteira do país para se refugiarem no Brasil. Mas todos foram emboscados e mortos, exceto um homem que conseguiu fugir e se esconder nessa floresta, que mais tarde encontrou essa família que vivia ali isolada. A família protegeu o homem e ele se procriou com as mulheres da casa, transformando todos em lobisomens. Na época, a família estava disposta a prender a todos, mas tiveram uma ideia ainda mais genial. Quando a polícia pegava algum criminoso acusado de algo grave, em vez de levar para a delegacia, eles levavam o indivíduo até próximo à casa na floresta e deixavam o cara ali com as pernas amarradas. Então, a polícia ia embora e nunca mais se tinha notícias do indivíduo. E foi assim por anos, e ninguém sabe dizer se essa prática continuava. Mas há cerca de 10 anos, homens de preto apareceram, interrogando muitos dos moradores de Guaíra sobre o assunto. E só se sabe é que os homens de preto adentraram a floresta, e de lá pra cá, a família monstro nunca mais foi vista. Eu sinto até hoje a perca do meu amigo Pedro, e se esses homens de preto forem o Descobre, eu torço muito que eles tenham acabado com toda a família monstro. E desejo que a família monstro tenha sofrido muito antes de morrer. Boa noite. Bom dia, Fael. Neste relato eu irei trocar os nomes. Quero perguntar para vocês se pode alguém sentir amor por uma pessoa que nunca conversou
e somente viu a foto de perfil no Facebook? Essa minha história é sobre um homem mais velho que tentou puxar conversa comigo, e eu nem dei ousadia. Mas bateu a curiosidade de saber. Eu queria entender por que aquela pessoa portuguesa, de estatura mediana e olhos claros, me procurava. Mas descobri que ele era casado e tinha 2 filhos adultos. E então eu o tratei mal para não destruir a sua família. Mas através da espiritualidade, eu descobri que o conhecia de outras vidas. E além do que sentíamos um pelo outro ser kármico, ainda éramos almas gêmeas que se amavam. Uma vez, eu sentada no sofá, senti o meu coração apertar como se eu tivesse perdido algo. Então, eu chorei como criança. E logo veio na minha mente os olhos dele que eu vi na foto do Facebook. Bem, uma moça que eu conheci em uma live de tarô me chamou online e me perguntou: Fulana, você chorou por esse homem? E eu disse que sim, e perguntei como ela sabia disso. Ela mentiu dizendo que teve uma visão. Mas de fato, ela foi procurar os meus reais sentimentos por ele numa consulta de tarô com outro cartomante. E também eu já havia confessado isso para ela. E também eu havia perguntado para ela como eu poderia sentir amor por uma pessoa que eu nunca vi na vida. E também eu não teria dado chances dele se aproximar de mim pelo fato dele ser casado. Essa vidente me pediu a senha das minhas redes sociais e eu dei para ela. Ela dizia que queria conversar com este homem para ver qual era a dele e também para poder conversar com o crush dela, pois como ele havia bloqueado ela no Face, ela não conseguia ver ele pelo Face dela. E como eu sou tola, eu passei as minhas senhas para ela. Essa moça tem 24 anos e eu 32. Bem, meses se passaram desde que eu passei as minhas senhas para ela. E recentemente eu estava nessa live de tarô com essa moça que eu chamarei aqui de Edith. E algo logo fala no meu coração: essa garota é realmente sua amiga, fulana? Até a minha filha de 10 anos me perguntou a mesma coisa sobre a Edith. Bem, eu sempre pagava o superchat do YouTube nas lives da taróloga renomada. E ela sempre me dizia que não, que eu nunca paguei nada. Essa taróloga tinha muita inveja de mim. E às vezes eu via espíritos obsessores ao lado dela. Já ela, às vezes, desejava o meu bem. E outras vezes desejava o meu mal. Uma vez, uma voz me veio na cabeça, e essa voz disse: entra nas suas redes sociais e vê as conversas dela com o fulano que está afim de você. E assim eu fiz. Eu li as mensagens e descobri que ela se passou por minha pessoa para dar em cima do fulano que gostava de mim. Então eu fui e a procurei e perguntei calmamente, pois eu a amava como amiga e tinha amor materno por ela e me compadecia dos problemas pessoais dela com os pais. Então ela me ameaçou e me disse poucas e boas. Olha, Fael, até dinheiro aquela vigarista me pediu. Ela disse que se eu não depositasse R$ 50 para ela mandaria os prints da conversa minha para a esposa do fulano, sendo que foi ela que se passou por mim e deu em cima dele. Então, eu, com medo de confusão, depositei R$ 100 na conta dela.
E ela é tão bandida que me deu a conta de outra pessoa, mentindo que ela não tinha conta, para assim o fulano não descobrir que ela me chantageava. Bem, eu fui fazer consulta particular com uma cigana. E me foi revelado que essa Edith me odeia. Agora, odeia pelo quê? Bem, eu não sei. E também me foi revelado que o fulano iria descobrir o joguinho da Edith. A Edith também tinha inventado que eu estava interessada no dinheiro do fulano. E também a Edith vivia me perguntando se eu sabia como fazer adoçamentos e rezas para os seus pais ficarem em paz e se amarem. Mas a cigana me revelou que ela fazia as simpatias para ela e fulano se apaixonarem. Ela também me pediu permissão para orar por mim. E me foi revelado também que as orações que ela fazia era para me destruir. A Edith se dizia virgem e usava esse argumento para ganhar o amor do fulano. A cigana também me revelou que fulano iria largar a esposa para ficar com a Edith, pois ele sentia muito amor e carinho por essa Edith de 24 anos, um carinho muito grande. E o tarô da cigana também revelou que eles iriam ter filhos. Após a cigana me dizer tudo isso na consulta de tarô, eu chorei muito pela traição da Edith, pois ela sabia que eu amava muito fulano, e era amor kármico, pois era como ela mesma havia dito. Mas eu me recusava a ficar com ele, porque eu não queria destruir a sua família. E me doeu muito saber que ela inventava coisas com meu nome, e até xingava ele se passando por mim pelas minhas redes sociais. Foi me revelado também pelo tarô que eu estou passando por tudo isso para me evoluir espiritualmente, pois futuramente o fulano precisaria de mim e voltaria para mim, pois o nosso amor é kármico de vidas passadas. A Edith ama outro cara, da idade dela, e ela só está interessada no fulano porque tem inveja de mim. E porque também ele tem boas condições financeiras. Esse cara mais novo que ela gosta, ela faz magia de amarração para ele ficar nos pés dela. E até faz a reza da cabra preta do livro de São Cipriano para ele voltar caidinho por ela. Bem, eu fiz limpeza espiritual coletiva. E a entidade falou para não dizer a ninguém, pois a Edith anda por terreiros e conhece gente que pratica magia negra pesada. Então, se ela descobrir que eu sei dessas coisas que incrimina ela, ela vai fazer trabalhos pesados para me destruir. No Dia das Bruxas, diz que podemos fazer pedidos em um ritual específico. Então, eu fiz o ritual e invoquei Hecate, Kali e Shiva, as 3 deusas, uma Wicca e os outros 2 últimos indianos. Pedi à Mãe Lua para perdoar o que a Edith fez para mim, e também que perdoasse o fulano, e pedi para a deusa tirar a minha dor e esse amor que eu sinto na alma. Tomei banhos com ervas para elevar as minhas energias, e tive a ajuda de médiuns e ciganos que mandaram eu mudar a minha vibração, e pedi a ajuda deles para tirar esse amor do meu coração. Eu descobri que a Edith está passando na vida do fulano como aprendizado e elevação espiritual dele, e para mim também. Bem, nem todas as almas que se amam podem ficar juntas, e eu sinto o mesmo que ele sente, e ele a mim, e a nossa ligação é de outras vidas.
Um dia antes de fazer os pedidos para as deusas no ritual, eu estava fazendo uns mantras indianos. E logo me veio ele na mente. Então comecei a chorar e desejei que ele fosse feliz. E também eu pedi proteção para ele. No outro dia, eu estava na varanda da minha casa. E a minha filha veio me dizendo que havia um gato preto perto de mim. E o gato estava agachado me olhando. Bem, ele não pretendia me atacar. Então eu fui na médium e ela me revelou que o gato preto simboliza que a espiritualidade estava do meu lado. Pois gatos pretos absorvem e drenam as energias negativas. E são uma ponte para levar embora as vibrações negativas do ambiente. A médium também me disse que o meu pedido iria ser aceito nessa lua azul. Eu pedi que a Edith fosse perdoada e que o fulano descobrisse toda a verdade sobre ela e eu esquecer eles de vez. Essa Edith quer subir na vida a todo custo, mas a espiritualidade vai cobrar dela muito caro. E o fulano vai me procurar. E eu vou ajudá-lo espiritualmente, mas não vou me envolver com ele. Eu sempre me pergunto por que eu amo uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente. Eu sofro, sinto falta e choro muito por esse fulano. Um outro médium me disse que eu e o fulano fomos unidos como casal em muitas vidas passadas. O meu maior erro foi confiar na Edith, pois ela me odiava tanto que até pediu a minha autorização para orar por mim. E se você autoriza a pessoa a fazer isso, o mundo espiritual entende que você concorda com as consequências. Mas eu jamais pensei que ela oraria para me destruir. Ela me mandou um áudio no WhatsApp dizendo que me odiava e que continuaria usando as minhas redes sociais. Eu mudei as minhas senhas e a bloqueei. E ela mandou mensagem pelo Instagram da mãe dela e eu não li, simplesmente apaguei. A ficha até hoje não caiu que ela me odeia. E descobri também que ela fala para o fulano que eu não presto. Bem, eu entrego nas mãos de Deus, pois eu vim com a missão de evoluir e fazer o bem neste mundo. E é isso o que mata ela de ódio, pois ela sabe que eu retribuo o mal com o bem. Outros fatores, a espiritualidade me revelou que irá acontecer. Porém, eu não poderei dizer até que os fatos ocorram. Mas depois que ocorrerem, eu direi a vocês o enredo dessa história. São fatos que ocorreram em outras vidas e que se repetem. A pior sensação é ser acusada de algo que eu não fiz, pois é muito humilhante. Mas a espiritualidade irá me ajudar, pois o Deus que eu confio é muito maior que todos os meus problemas. Boa noite. Olá a todos da Creche Oculta. Eu sou Gabriel Brant e estarei aqui na creche todas as segundas, terças e quintas. Então preparem o berço e as mamadeiras, pois mamãe não está aqui e o crecheiro vai contar uma historinha.
obscura para vocês. Antes de iniciar meu relato, quero deixar claro para vocês que não se trata de uma história de ficção ou simplesmente conto inventado. Matilha de lobisomens são conhecidas desde a Idade Medieval, porém as pessoas não podiam encarar como algo sobrenatural. E como não se tinha muito conhecimento sobre essas criaturas, os ataques de matilhas eram chamados apenas de ataque de lobos. Um destes fatos está registrado na história da cidade de Paris, e o caso repercutiu por toda a França. Os lobos de Paris eram uma matilha de lobos comedores de homens, que acabavam com 40 pessoas em Paris no ano de 1450. Dizem que durante as noites de inverno, os animais entravam na cidade através de brechas em seus muros para devorar todas as pessoas que encontravam. O líder dessa matilha era chamado de Courtauld, e os relatos escritos sobre ele dizem que sua cor era avermelhada, seu tamanho era descomunal e o que não possuía rabo. Na época, as pessoas estavam convencidas que a matilha não era composta por lobos comuns, pois possuíam um nível maior de inteligência e tamanho. Fato este que resultou no devoramento de 40 moradores de Paris e mais de 200 pessoas que viviam em uma vila vizinha. A matilha foi exterminada pelo exército real do rei Carlos VI. O exército montou uma armadilha, usando pessoas como iscas para atraírem a matilha até o coração da cidade, e lá os fuzilaram. Mas as balas só retardavam os ataques das criaturas. Em poucos minutos, o lobo atingido pelos projéteis se recuperavam e voltavam a atacar, mas o exército estava precavido com lanças e facas de prata. Quando os lobos eram feridos com lanças e objetos de prata, eles não se regeneravam, e a prata, só de encostar nas criaturas, já causavam grandes efeitos. Vários homens perderam suas vidas naquela noite, mas toda a matilha foi exterminada em frente à Catedral de Notre Dame. O mais estranho é que, mesmo com armas e objetos de prata, o exército real estava em desvantagem e parecia ser inevitável a morte do exército real. Mas, segundo testemunhos de pessoas e de muitos soldados, uma infantaria de soldados montados a cavalos vieram do leste e cercaram a matilha. Eram em torno de 20 homens. Todos eles usavam roupas pretas e chapéu preto. Após eles ajudarem o exército real francês a exterminarem o líder da matilha e todo o bando de lobisomens, essa infantaria desapareceu do mesmo jeito que apareceu. Ficou sendo um mistério, mas ninguém se importava, pois todos estavam felizes por vencerem a matilha e escaparem com vida. Seria o Descobre? Bem, o que se sabe é que a história famosa está descrita nos registros históricos da cidade. Agora quero contar o que de fato ocorreu comigo, e juro que é tudo real. Olá, Brant, boa noite. Me chamo Jim, tenho 36 anos e esse fato que trago para o canal é real e aconteceu quando eu era jovem. Eu cresci em uma pequena cidade rural no Mato Grosso do Sul, onde havia muitas belezas naturais, muitos lugares muito legais com nomes de índios, lugares excelentes para jovens encontrar bons lugares nas florestas, onde ficávamos sozinhos para curtir. Tenho certeza de que a maioria das pessoas que cresceram em áreas como esta fazem o mesmo. De qualquer forma, era um dos nossos locais favoritos, pois éramos um grupo de 4 amigos, 3 homens e uma mulher. Pouco antes de chegar na floresta, havia uma área que era uma formação rochosa, relativamente grande que dava para um pântano, e logo em seguida, quilômetros de floresta dentro. Este local era como uma espécie de parada de descanso para os nativos da área, já que algumas saliências no terreno poderiam fornecer alguma proteção contra o clima, onde o fogo poderia ser aceso facilmente.
Ali próximo também havia um rio de águas azuis que se chama Rio Perdido. Ali sempre há alguns pescadores. Estacionamos o carro a apenas 30 minutos de caminhada na estrada que dava para a floresta. E nesta noite em particular, éramos apenas eu e um dos amigos do grupo, o chamarei aqui de Pedro. Antes de chegarmos na área, passamos em um posto de estrada para abastecer. O posto ficava a 10 quilômetros do local que íamos. Me informei do local com o frentista, para assim confirmar se de fato estava indo na direção certa, pois na época eu havia me mudado recentemente e tudo ainda era novo para mim. O frentista, quando soube que íamos para aquele lugar em específico, ele logo disse: "Rapaz, em nome de Deus, o melhor a se fazer é dar um fora daquele lugar amaldiçoado. Hoje é sexta-feira santa de quaresma e você vai caçar, ficar lá naquela floresta? Lá é um lugar onde o mal predomina. Não vá para lá, não." "Mas por que, homem? Eu já fui algumas vezes e nada de ruim aconteceu comigo." Eu falei: "Olha, eu vou te contar uma história real. Esse ponto fica no meio do nada e eu trabalho aqui sozinho a madrugada inteira. Alguns caminhoneiros na madrugada vêm abastecer e fazer compras na loja de conveniência ali. Mas em uma noite específica estava chovendo muito. Era Semana Santa e eu pude ver o diabo. Eram 6 pessoas encapuzadas, todos usavam roupas negras e como estava escuro foi difícil vê-los, andando por essa estrada à noite. Era de madrugada e eu só percebi porque escutei um deles tocarem um sino. Também havia uma 7ª pessoa na frente, mas não era pessoa, não. Era um ser com cabeça de cão, pelos por todo o corpo e patas de bode. Andava corcunda e ereto. Deveria ter por volta de 2 metros ou mais. As pessoas encapuzadas que o acompanhavam andavam de cabeças baixas e um deles tocava um pequeno sino de mão. Quando vi aquilo fiquei apavorado, mas eles foram em direção da floresta. Que tu está indo? Isso foi há cerca de 1 ano, mas sempre escuto pessoas comentando sobre esse local amaldiçoado. E teve uma moça que parou aqui. Dizia ela que fugia dessa floresta, pois uma matilha de lobisomens atacou ela e os amigos, de forma que ela foi a única sobrevivente. Então chamamos a polícia foi até o local, mas nada além de pessoas já sem vida. Não encontraram mais nada além disso. Meu amigo Pedro até que ficou assombrado com essa história, mas nem por isso cancelamos a diversão. Eu achei até legal o lugar ter fama de assombrado, pois assim deixaria mais divertido. Estacionamos o carro a 30 minutos da floresta em uma área perto da trilha. Era por volta de 23 horas, já completamente escuro, e pegamos algumas lanternas e outras coisas para podermos usar no caminho. A caminhada foi tranquila e logo estávamos começando a beber enquanto seguíamos a trilha, quebrando garrafas e acendendo alguns. Chegamos em uma clareira e montamos um acampamento com a barraca inflável. Acendemos uma fogueira, colocamos o rádio para tocar um rock e assamos uma carne. Estávamos falando besteira há cerca de 1 hora, quando comecei a ter uma sensação estranha de arrepiar os cabelos, o que não é incomum na floresta. Quando parte de nossos cérebros ainda gritam, você precisa estar ciente de estarmos cercados por a escuridão e outros animais. Pelo que me lembro, é que nós dois paramos de falar e estávamos sentados em silêncio quando notamos que algo nos observava a 50 metros de nós no cume. Então um sino alto e claro ecoou. Eu queria acreditar que era alguém ou até mesmo um frentista nos pregando uma peça, mas era impossível ele chegar ali tão rápido. Me virei em direção do som e vi aquilo. Eram exatamente 7 pessoas de preto nos observando do cume do monte. Como a lua estava cheia e clara, deu para ver aquelas silhuetas. Depois de mais alguns segundos de silêncio, Pedro olhou para mim e perguntou baixinho: "O que é isso, cara?" Nós então nos levantamos e pegamos nossas lanternas antes de seguir na direção do sino, pois na nossa cabeça era um grupo de desocupados nos pregando uma peça. Então achamos até legal a brincadeira. Caminhamos ao longo de todo o cume, e quando chegamos atrás dele, olhamos para o ponto alto, já a 25 metros de nós, e pudemos ver melhor aquilo.
Não eram pessoas naqueles mantos negros. Eram criaturas humanoides, peludas, com caras de cães, por debaixo de cada vestimenta negra daquela. As criaturas colocavam a língua para fora como hienas quando vêm em uma refeição. O mais sinistro foi quando aquelas criaturas começaram a uivar. A nossa única reação foi correr feito dois loucos. A diversão acabou ali. Nem apagamos o fogo e nem pegamos as nossas coisas. Só me lembro de correr feito um desesperado pela trilha escura. As criaturas permaneceram paradas no mesmo lugar, até que nos distanciamos muito e julgamos impossível aquelas criaturas nos alcançarem. Mero engano. Em um piscar de olhos, as 7 criaturas estavam nos cercando, porém agora eles não usavam os mantos negros, estavam como cães e completamente nus como pessoas. Eles investiram contra nós, nos derrubando no chão. Eles pareciam se divertir com toda a situação e a todo momento tentavam me abocanhar. Num súbito momento eu peguei meu canivete de caça e atravessei a boca da criatura, ao que todos pararam e se entreolharam. Então começaram a rir como hienas. A partir daí, eles se afastaram de mim e fingiram que iam embora, mas rapidamente um deles se virou e abocanhou o Pedro pela perna. Os outros vieram e abocanharam seus braços e pescoço, e em questão de segundos, eles dilaceraram o Pedro e começaram a deixar apenas uma poça vermelha e uma carcaça. Não pude fazer nada, foi tudo muito rápido. Então eles fixaram os olhos em mim e foram embora. Eu desmaiei e no dia seguinte acordei com o sol batendo em meu rosto. Queria acreditar que era um sonho, mas era real. Meu amigo estava ali comigo se divertindo há pouco tempo, e depois havia partido para nunca mais voltar. Voltei até o posto de gasolina, mas não encontrei o frentista. Era outro frentista que estava ali. Então chamei a polícia e contei tudo o que aconteceu. Obviamente a polícia achou que eu não estava no meu normal. E o Pedro foi devorado por uma onça. Mas eu falei da matilha de lobisomens e que o rapaz do posto de gasolina que trabalha à noite podia comprovar tudo. A polícia foi até o posto e procurou o frentista com as descrições que eu dei. Mas o fato era que esse frentista nunca existiu e nunca trabalhou nesse posto. Foi aí que a polícia teve certeza que eu não estava no meu mais perfeito normal. Mas não, os exames antidoping diziam que eu não havia usado substâncias tóxicas e o nível de álcool no meu sangue era muito baixo para ter alucinações. Eu nunca mais fui o mesmo e me internaram por 3 anos. Segundo os médicos, eu sofri um trauma por presenciar uma onça devorando o meu amigo. Minha cabeça inventou toda essa história de frentista e de matilha de lobisomem para lidar com o trauma e assim criando memórias falsas. Eu tive que fingir que nada daquilo foi real e assumir que tudo foi invenção da minha cabeça para lidar com o trauma. E só assim, dizendo o que os médicos queriam ouvir, foi que eu consegui sair daquele sanatório. Minha família não fez muita cerimônia quando me internou lá. Acho que eles não queriam ficar com um doido dentro de casa, mas eu sei o que vi e por isso estou escrevendo para o Elite Oculta, pois aqui eu sei que acreditariam em mim. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite, sou maquinista há 9 anos. A vida de um maquinista é bem entediante às vezes, mas eu sou apaixonado por essas máquinas pesadas. Umas são mais rápidas que as outras, mas cada uma tem a sua função. Trabalho com uma locomotiva rápida para carga leve. O caminho em que passo tem uma floresta com 2 túneis bem escuros, sem nenhuma iluminação. E perto da linha tem vários trens que desencarrilhou por ali.
Quando um trem desencarrilha, é uma dificuldade grande. Várias entregas são atrasadas, mas ninguém sabe exatamente o motivo. A perícia diz que tinha algo no trilho, mas os maquinistas duvidam. Eles dizem que sentiram algo empurrar o trem. Mas os trens pesam toneladas, principalmente as locomotivas que puxam os vagões. E não tem como algo empurrá-los. Bem, só 3 maquinistas passam por aquele local à noite. Eu e mais outros 2. E o que vou contar aqui nunca foi colocado nos relatórios ou perícia. E no meu depoimento ninguém acreditou. A não ser os meus colegas de trabalho. Bem, eu realmente fiquei assustado com aquilo. Em 3 de agosto de 2015, 2h35 da madrugada, a viagem estava entediante, como de costume. E naquela noite, o vento frio que entrava pela janela era congelante. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava bem o caminho. Era uma cena linda em direção ao túnel. E ao passar pelo primeiro túnel, escutei um choro na cabine do trem. Era um choro de mulher. Não era muito alto, mas dava para escutar mesmo com os barulhos da locomotiva. Aquilo me arrepiou por inteiro. Olhei por todos os lugares e não tinha nada. Bem, continuei a viagem. Eram muitos vagões na locomotiva. E quando entrei no segundo túnel, ainda tinha vagões passando pelo primeiro túnel. Novamente, ouvi aquele choro. E pela segunda vez me arrepiei. Aquilo não era deste mundo. Vocês podem acreditar. Não tem como uma mulher subir e ficar escondida no trem. Aquilo era realmente assustador. E depois que passei pelos túneis, veio um susto ainda maior. Uma mulher passou na frente do trem. Ela não passou correndo, simplesmente ficou parada nos trilhos. Bem, não era fácil parar um trem, pois ele não para de imediato. Um trem carregado, quando os freios são acionados, ele só para depois de alguns metros. Aquilo foi extremamente assustador. Eu fiquei com muito medo de atropelar alguém. Logo, avisei os meus colegas pelo rádio que eu não era o único que iria passar por ali. Peguei a minha lanterna, desci da locomotiva e fui verificar. Olhei debaixo de cada vagão e não havia nada. Nenhum sinal sequer de alguém ferido. Fiquei aliviado por um tempo e depois corri de volta para a cabine. Entrei e avisei a central que era alarme falso, mas aquilo foi muito assustador. Este fato me prejudicou muito, pois os meus superiores acharam que era brincadeira da minha parte. E algumas pessoas acharam que eu estava louco. Mas aquele inferno só estava começando. Passei várias semanas com medo de passar por ali. Bem, os dias foram passando e acabou a lua cheia. E depois de uma semana eu esqueci daquele fato. Algum tempo depois, um senhor veio falar comigo. Ele disse que já foi maquinista à noite. Me aconselhou a mudar de turno,
antes que algo pior acontecesse. Ele também contou que um daqueles trens descarrilhado era o que ele manobrava. Aquele senhor me contou a seguinte história. Olha, meu amigo, em 7 de novembro de 2004, eu passava pelo primeiro túnel normalmente. E ao passar pelo segundo túnel, o trem começou a perder velocidade. Sons de chicote estalando ecoavam pelo túnel bem alto. E ao tentar iluminar com a lanterna do lado do trem, ele começou a ganhar velocidade novamente. Após vários quilômetros, uma pancada muito forte do lado do trem fez ele tombar para a direita, descarrilhando. E depois que eu saí do trem, a locomotiva começou a pegar fogo. A carga que eu levava era de calcário, e então não podia pegar fogo. E por sorte, o meu trem era o último daquela noite. Essa história era de fato assustadora. Porém, eu não podia mudar de turno, pois eles me pagavam muito bem para trabalhar no turno da noite. E também pelo fato deles não encontrarem nenhum outro funcionário competente que topava aquele emprego. Eu e aquele senhor ficamos conversando por horas. E depois dessa conversa, eu fui pesquisar sobre aquele lugar. E o que eu encontrei foi perturbador. Aquele caminho servia para levar escravos até os seus senhores. E alguns morriam por ali mesmo, por maus tratos, fome, sede e até por espancamento. As mulheres escravas eram violentadas e também estupradas. Acho que aquele caminho é assombrado pelos espíritos que ali ainda habitam. Mas mesmo assim, eu tinha que trabalhar. Precisava colocar comida na mesa. Pois naquela época, eu já tinha um filho de 4 anos. Durante o meu turno, eu passei a ter atenção redobrada. Peguei cargas leves durante um tempo. Então, passava rápido por aquela região. Nunca vi nada durante esse tempo. Mas mesmo assim, ficava com medo de passar por lá. Mas um dia, eu peguei uma carga pesada. O pessoal me avisaram 3 dias antes o que eu iria transportar. Fiquei muito inquieto pensando naquilo. E dizia para mim mesmo que tudo aquilo era coisa da minha cabeça e não iria acontecer nada. Mas em 10 de setembro de 2015, 3h20 da madrugada, eu já avistava os túneis de longe. E aquela paisagem já não era mais bonita como antes. A linda paisagem havia se transformado em algo assustador. Logo, comecei a entrar no túnel e avistei uma pessoa sem roupa, sentada bem na beira dos trilhos. Era um homem negro que parecia estar ferido. Avisei a central que eu não iria parar o trem, pois aquilo poderia ser uma armadilha para roubo, pois roubo de cargas são bem comum por ali. E ao sair, avistei 2 pessoas entrando no mato. Não pude ver bem por causa da escuridão. E pouco tempo depois, a lanterna do trem se apagou. Eu tentava ligar várias vezes, mas não funcionava. E ainda dentro do segundo túnel,
o trem foi parando. Tentei acelerar, mas não funcionava. O trem havia parado no meio do túnel. Eu não conseguia nem ver o fim daquele lugar. E o som do aço estalando era ensurdecedor. Mas logo foi ficando baixo, por causa dos sons de correntes que pareciam se arrastar pelo chão. E junto com os barulhos de corrente, também havia sons de pessoas chorando e de chicote. Aquilo era aterrador. Eu não conseguia ver nada. Fiquei paralisado, olhando para a escuridão. E somente as luzes do painel estavam acesas. E do nada, a locomotiva começou a se mover novamente. Acelerei tudo o que ela podia aguentar. Eu estava em pânico com tudo aquilo. Porém, o terror daquela noite ainda não havia acabado, pois ao acender a lanterna da locomotiva, eu vi uma coisa mais assustadora ainda. Pude ver escravos acorrentados à beira dos trilhos, e alguns vestiam apenas um pedaço de pano nas áreas íntimas, e outros pareciam cansados de cabeça baixa. E de repente, todos sumiram. Olhei para todos os lados, mas não vi nada. Alguns quilômetros depois, houve uma pancada forte do lado do trem. E a locomotiva se inclinou para a direita, mas logo voltou para o trilho. Graças ao peso do trem, eu não consegui tombar. E foi um milagre o trem não ter virado. Depois daquele episódio, eu mudei o meu horário de trabalho. Hoje, eu sou o primeiro a passar por aquele local, pois disse para os meus superiores que não iria mais levar carga de madrugada. E daí, eles mudaram o meu horário. Nunca mais quero passar por uma experiência daquela. Relatei toda aquela experiência para os meus supervisores, mas eles não acreditaram. E é por isso que eu estou escrevendo este relato para o seu canal, pois sei que todos aqui levam o sobrenatural a sério. Boa noite.